Aqui no Brasil, a crise política nos três poderes continua em andamento. O líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, afirmou que nem mesmo o PSL está convencido da reforma da Previdência e que após o governo mexer no projeto dos militares, não tem como contar nem com os 55 votos da legenda. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes mandou tirar do ar uma reportagem que denunciava o colega e atual presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em um esquema de corrupção que é investigado pela Lava Jato. Não bastasse isso, Moraes determinou também busca e apreensão na casa de um general do Exército, Paulo Chagas, que foi cotado para ser vice de Bolsonaro e é conhecido por suas posições extremas. Pelas redes sociais, o general disse que, numa guerra, quando se está perto do objetivo, não se deve recuar. Para conversar conosco sobre todo esse cenário, a gente conversa pela web com a Laura Capriglione, do Jornalistas Livres. Oi, Laura, tudo bom? Olá, queridos, tudo bem? Uma honra estar aqui novamente com você e com todos os telespectadores. A honra é toda nossa, Laura. Laura, então, o STF está agindo de forma inadequada, ministro da Corte tendo seu nome relacionado a esquema de corrupção, o Congresso sem liderança, o governo perdendo popularidade. É bastante grave essa crise que a gente acompanha. Eu acho que é gravíssima. Eu acho que nós estamos... O problema é o seguinte, eu acho que nunca a gente teve tão pouca transparência em relação aos debates públicos, né, que dizem respeito ao destino do país. É incrível, porque ninguém sabe o que é que está acontecendo. Me dei o trabalho de ler a matéria da Cruzoé, que foi a matéria que o Dias Toffoli pediu e o Alexandre de Moraes consentiu em tirar do ar. É uma matéria que, olha, a gente que acompanhou, vamos só lembrar, a Cruzoé é uma revista ligada ao site O Antagonista, que é mantido e animado por dois jornalistas que eram da Veja, que é o Mário Sabino e o Diogo Mainardi. Esses caras foram os caras que pegaram e jogaram todo o peso daquela revista Veja de antigamente contra os governos Lula e Dilma, publicando matérias assim de verdadeira devastação de reputações e tal, não sei o quê. O STF, diante daquilo que aconteceu contra o Lula e a Dilma, eles não acharam nada demais, nenhum dos ministros da corte. Não tinha nada demais. Tanto que nunca houve nenhuma ação contra a Veja, apesar dos ataques que havia contra o Lula e Dilma, serem muito piores. Eu tive, me deu o trabalho de ler a matéria sobre o Dias Toffoli. Levinha a matéria, entendeu? Levinha. A matéria, inclusive, o fecho da matéria diz o seguinte: bom, pode ser que esse pedido de esclarecimento, eles dizem que é um pedido de esclarecimento que eles estão fazendo, pode ser que não tenha nada demais na ação do Dias Toffoli ali, que era chamado de amigo do amigo, né? Amigo do meu pai. Pode ser que não tenha mais explicações, vale dizer, são sempre bem-vindas. Então, não é o cachorro latindo contra o Dias Toffoli, é um pedido de esclarecimento, a matéria acaba nesse tom. Então, a matéria é muito levinha, e francamente falando, eu estava esperando que tivesse aquele grau de virulência, não tinha. Por outro lado, as redes sociais hoje estão desesperadas, entendeu? Quer dizer, o judiciário, são os bolsonaristas de um lado e o judiciário do outro lado. Então é assim que está hoje, as redes sociais estão gritando contra juízes, contra o STF, contra o Dias Toffoli, contra tudo. Bom, a pergunta é a seguinte, e nós? E nós que assistimos um impeachment, um absurdo, assistimos a condenação do Lula sem provas, assistimos a escuta... Vamos lembrar, esses caras publicaram, o Moro publicou, fez vazar, conversa da dona Marisa com seu filho, né? Quer dizer, uma vergonha. Qual foi a providência do STF em relação a esse vazamento vergonhoso que o Moro fez? Nada.
pediu um esclarecimento, o Moro deu, não aconteceu mais nada. Então, qual é a posição que nós, que ficamos indignados contra os crimes que o STF autorizou, deixou, contra tudo isso que o STF fez, qual tem que ser a nossa atitude? Eu acho que a gente tem que exigir saber o que é que está acontecendo. Porque, vamos combinar, eu vi até os posts que motivaram a censura das redes sociais dos adversários do Dias Toffoli. Contra o Lula e contra a Dilma, houve agressões, ameaça de morte contra o Jean Willis, ameaça de morte. Tudo isso aconteceu, e qual foi a providência do STF em relação a isso? A ameaça de morte contra o Jean Willis, qual foi? Sim. Quer dizer, você vê hoje uma operação da Polícia Federal atrás de general, atrás de blogueiros, atrás de não sei o que lá. Bom, tudo bem, vamos supor que ele esteja certo. Agora, por que essa facciosidade? Por que contra os caras que ameaçaram de morte o Jean Willis, a gente não sabe de nada, não sabe nenhuma operação, a gente não sabe de nada. Contra o Sérgio Moro, que autorizou aquele verdadeiro linchamento da reputação do Lula e da Dilma, nada aconteceu. E aí, quando se trata da reputação de um deles, no caso do Dias Toffoli, o presidente, aí é um absurdo. Então, eu acho que a gente tem que saber o que a nação, as forças democráticas, tem que saber o que está acontecendo. Agora, está na cara que esse STF levou, com as condenações do Lula, com o impeachment, com tudo isso, levou o STF a um grau de desmoralização que, vamos combinar, facilita muito o caminho para a turma do Bolsonaro. Porque a turma do Bolsonaro é muito interessante, né? Quer dizer, os caras fizeram toda a construção do golpe que foi o impeachment da Dilma, junto com o STF, vamos falar claro. Fizeram a condenação do Lula junto com o STF. O STF que pegou e disse que o Lula não podia assumir o cargo de ministro, lembra, né? Não podia assumir o cargo de ministro, que era um absurdo, que era para fugir da justiça e tal. Mas que, por exemplo, contra o Gatinho Angorá, contra aqueles ministros do Temer, implicados até o último fio de cabelo em corrupção, nada fizeram. Então, esses caras condenaram o STF a uma desmoralização brutal, que é isso que nós estamos vendo hoje. É um STF desmoralizado, um STF em que o povo não acredita. E a turma do Bolsonaro está, obviamente, agora fazendo aquilo que os fascistas sempre fazem. Eles juntam todo mundo e depois eles começam a limar aqueles inconfiáveis. É isso que está acontecendo hoje com a Rede Globo, né? Que está sendo desprivilegiada na repartição da verba publicitária. Quer dizer, por quê? Porque a Globo queria derrubar o Lula e a Dilma, queria derrubar o PT, queria que o Lula fosse para a cadeia, mas queria que os amigos do PSDB fossem para o governo e não o Bolsonaro. Então, a Globo não é confiável para o Bolsonaro também, entendeu? Então, claro. Eles estão chorando agora o leite derramado. É o STF chorando o leite derramado, é a Globo chorando o leite derramado. Vai ter muito choro ainda. Agora, o que eu acho? Nós somos forças democráticas, a nossa responsabilidade é lutar e cada vez mais alto contra a injustiça que vitimou Lula, que vitimou Dilma, exigir o Lula livre. Agora, é também organizar toda a esquerda, porque nós sabemos que vai ser um combate grande. Agora, o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro, está animada. Vamos lembrar só que o Eduardo Bolsonaro chegou a falar que fecharia o STF com um cabo e um soldado, não precisava nem de jipe. Ou seja, o STF não deixou de ser avisado, ele foi avisado, eles iam para cima. Então, eles estão colhendo hoje o fruto da omissão e da ação criminosa deles contra as organizações de esquerda, contra o Partido dos Trabalhadores, contra o governo democraticamente eleito. Essa é a minha opinião. As consequências podem ser gravíssimas, né? Laura, muito obrigada pela sua opinião. Realmente acrescentou bastante para essa discussão. Muito obrigada pela participação aqui no Bom para Todos. Muito obrigada para vocês e estamos sempre aí juntos nessa luta. E pela mídia livre. O espaço está sempre aberto para você, Laura. Um beijão, até mais. Beijo, querida, até mais. Tchau. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho.
pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.